Eu sou o Fernando Libório e sejam todos bem-vindos ao meu canal Metamorfose. Lembre-se de, no final desse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar esse vídeo com os amigos, com a família. Talvez essa mensagem possa fazer algum sentido para alguém e possa proporcionar uma metamorfose em suas vidas. Hoje eu vou conversar de uma lição que eu aprendi, na verdade, desde pequeno. Menino de comunidade, né? Aprende que você não pode viver só, você tem que colar com as pessoas certas. E essas pessoas certas mudaram minha vida durante a infância, no ginásio, né? E eu levei esse ensinamento lá para a SpaceX. Eu já cheguei criando o meu bordão, que eu gosto de criar bordão, né, cara? Meus amigos sabem disso. Era bem divertido. Eu dizia para eles: cola comigo que você vai se dar bem. Não era naquele sentido do Gerson, naquela propaganda, né? Que gostava de levar vantagem em tudo. Não era assim. Era, na verdade, uma filosofia de sobrevivência onde você cola com as pessoas que têm algo a acrescentar na sua vida. E você também compartilha com elas suas habilidades, quer seja física, financeira, intelectual, espiritual. Então a gente está sempre buscando colar com aqueles que vão nos ajudar. Na verdade, eu cheguei na SpaceX tirando essa onda, né? Que era um carioca esperto, né? Menino de comunidade. Mas, na verdade, foi colar com esses amigos que eu me dei bem. Eu me dei mais bem do que eles, né? Eu colei com os caras certos mais uma vez. Essa turma era da pesada. Hoje eu, fazendo uma retrospectiva para fazer esse vídeo, eu sempre achei que foi sorte, né? Havia sido sorte, mas quando a gente para refletir e junta todas as histórias, não foi sorte não, sempre foi Deus. Como eu disse, eu era muito safo, né? Eu vinha de um nível social ali, de comunidade, diferente dos meus amigos da SpaceX. Naquela época, a maioria que passava para a SpaceX era classe média, né? O pessoal tinha uma situaçãozinha boa. Eles se achavam pobres, né? Tinha classe média alta, lá tinha pessoas ricas, né? E eles se achavam pobres, né? Mas quando eu conheci o Libório, viu que era uma verdadeira pobreza. Mas muitos foram os meus amigos que me ajudaram por causa dessa minha debilidade, né? Na trajetória da SpaceX, em 1987, até eu ir para a reserva, sempre teve um amigo me ajudando, não financeiramente, que depois que a gente se formou, a gente melhorou, né? Mas na SpaceX, na AMAN, fui carregado literalmente nas costas pelos meus amigos e irmãos. Então eu separei 5 histórias, são várias, né? Mas eu separei 5 que mais me marcaram. E poucos da turma conhecem essas histórias, né? Que as pessoas que fazem a gratidão não costumam contar para ninguém. E eu aqui estou para agradecê-las. A primeira história é sobre a minha visão. Quando eu era criança, eu me queixava com a minha mãe, né? Eu não conseguia enxergar o que a professora escrevia no quadro negro. Talvez por ser muito pobre e não ter condições de me levar no médico e fazer um óculos, ela dizia: senta nas primeiras fileiras, isso vai resolver seu problema. Eu lembro que quando no ginásio, quando eu ia para a escola, para o cursinho Sueiro, eu perdi o ônibus, eu não enxergava o número do ônibus, cara. A ficha só foi cair quando, em 1986, eu passei para Epicar, bem classificado, inclusive, e no exame médico feito lá no quartel lá do Aterro do Flamengo, perto do aeroporto, Santos Dumont. Entrei lá no exame oftalmológico, né, que é o primeiro. Quando eu sentei naquela cadeira estranha que eu nunca tinha visto na vida, não consegui ler nem a primeira fileira de letras, né, aquelas letras grandes. O médico: ok, pode sair, pode ali se dirigir até aquela sala, e gritou o próximo. Foi muito frio, né? Quando eu cheguei na outra sala, a pessoa me levou: vem comigo, carimbou um negócio lá e me liberou. Falou que eu estava liberado e não tinha sido aprovado no exame médico. Como assim? Cadê os exames todos que eu tinha que fazer? Tinha feito exame de sangue, raio-x, levado um bocado de exame, ninguém olhou nada. E quando eu contei para minha mãe, que estava do lado de fora me esperando, ela não acreditou. Ela: não, estão te perseguindo. Contei para os amigos lá, minha trupe lá da comunidade: não, cara, isso aí é só entra fechada. Você não vai entrar nisso não, cara. Você é pobre, você é negro, aqueles mimimi, né, que já tinham na época, né? Aí meu irmão, que já tinha uma situação boa, me levou no médico e realmente eu tinha um problema de vista. E comprou um óculos para mim, eu queria um igual dele. O dele era parecido com esse, né? Mais redondinho, né? E aí eu queria um igual dele. Só que o meu grau era bastante alto e a lente ficou bastante grossa e ficou horrível, parecia um fundo de garrafa. O que me consolava era a música do Paralamas de Sucesso: eu uso óculos. Caraca, era complicado. E aí eu passei na SpaceX, depois na segunda chamada, já estava de férias lá em Três Rios, né? Com a família de vizinhos, né? Que eram quase minha segunda família. Recebemos um telegrama. E aí eu fui para a SpaceX, me compareci lá no Colégio Militar do Rio de Janeiro e tinha um ônibus fretado, né? Saiu de manhã, chegamos na hora do almoço, já fiquei encantado com aquele castelo cor-de-rosa, né, cara? Tudo era minha casa, aquele quintal todo com piscina, com jardim maravilhoso.
vindo de uma família muito pobre, recebi um kit de material de higiene pessoal, recebi uma roupa de cama, recebi aquele mijão azul, né? Aquele bananada, aquele tênisinho preto. Cara, eu fiquei encantado. E na hora do almoço, mais encantado ainda, né? Uma fartura, bife à vontade, galinha, sobremesa, suco. Cara, eu tava no paraíso. Queria ficar ali só pela comida e pelo alojamento, e pelo jardim encantado que tinha lá. Assim como na Ipicá, na segunda-feira fomos fazer o exame médico, e na parte da vista eu também não enxerguei nada, mas já estava com o meu fundinho de garrafa. O médico examinou o grau e falou, esse teu grau aqui, ele não entra na mão não. Quando você fizer 18 anos, você vai ter que fazer uma cirurgia. A cirurgia naquela época era caríssima, né? Estava recém entrando no Brasil, era cirurgia de bisturi. Tinha um cara que era o melhor, o Papa, né? Lá em Copacabana. Circulava até na SpaceX uma vez já com a entrevista dele, nas capas amarelas, aquelas folhas amarelas iniciais. Era cirurgia de bisturi de diamante, era caríssima. E aí eu não tinha como fazer. Meu irmão já sofreu por antecedência, todos já sabiam. No final do terceiro ano eu não ia para a MAN. Eu ia fazer uma faculdade. Não sabia o quê, mas ia fazer uma faculdade. Foi quando surgiu o meu primeiro anjo na minha vida, né? Meu irmão Balgratis. Balgratis foi o primeiro anjo que cruzou no meu caminho, nessas 5 histórias que eu vou contar aqui, porque o Balgratis era tesoureiro da Sociedade Recreativa Literária, SRL. Ele, sabendo da minha dificuldade financeira, ele comentou com o presidente, que era o Major Cabral à época, e o Major Cabral, junto com a diretoria, deve ter falado com o comandante, autorizou me emprestar o dinheiro. O dinheiro era bastante elevado e foi em 10 vezes sem juros. Naquela época a inflação era galopante, né? As primeiras prestações tivemos muita dificuldade para pagar, você vê. As prestações, minha família já tinha dificuldade de pagar. Juntava o meu soldo, que era pouco, minha mãe juntava com o dinheirinho que ela podia me mandar, pegava com meu irmão, não sei quem contribuía, mas de forma que lá no correio todo mês. E assim a gente fez a cirurgia em 1989, paguei em 10 vezes. E na metade da prestação para lá, eu já conseguia pagar com o meu soldo, mas ia todo o meu soldo, né? Nas últimas ali que sobrava um pouquinho do meu soldo. Eu era um laranjeiro eterno, eu não saía da SpaceX, não podia sair, não tinha dinheiro nem para pegar ônibus. Tinha feito a cirurgia, só que no final do terceiro ano, teve exame médico para ir para a MAN e apareceu um outro problema. Por eu ser muito pobre, né? Me faltava pasta de dente, meu fio dental era linha de máquina que eu pegava do meu pai e da minha mãe, alfaiate e costureira. Levei linha de máquina, não levei fio dental para a escola não, usava linha de máquina, isso deve ter estragado o meu dente. E o outro anjo apareceu na minha vida, J. Luciano. José Luciano, o pai dele era dentista, tinha um consultório em Copacabana e ele conseguiu um final de semana, né, para eu passar lá no sábado. O pai dele abriu exclusivamente para mim. Eu ia passar na segunda chamada, porque eu já tinha sido reprovado no exame dentário. A dificuldade agora era chegar no Rio de Janeiro. Mas como eu disse no começo, eu era um carioca muito safo, farda, malinha na mão da SpaceX e carona na Dutra. E chegando no Rio, levamos 14 horas para chegar em uma viagem que normalmente eram 7 horas, eu levei 14 horas para chegar no Rio de Janeiro. Sábado de manhã eu já estava lá em Copacabana e ficamos o dia todo lá, saímos só à noite. O pai do J. Luciano ainda pagou um lanche para mim, obrigado. Um forte abraço para o seu pai aí, J. Luciano. Passa esse vídeo para ele. A terceira história foi a fase difícil que eu tive de lutos sucessivos, né? Em 1990, antes do Espadinha, eu recebi a notícia que meu pai estava com câncer. O comandante de companhia me liberou. Eu peguei o Espadinha e levei para casa, porque eu fiquei preocupado meu pai não poder estar no Espadinha, né? Só que eu estava tão desnorteado que eu esqueci o Espadinha na rodoviária ali de Resende. Peguei o cometão e parti para o Rio já com a cabeça pegando fogo, né? Vou ser punido na volta. E aí ele continuou o tratamento de câncer, eu voltei para a academia esperando ser punido. Mas o capitão, entendendo a circunstância, não me puniu, porque um anjo devolveu o Espadinha lá na academia, né? Meu pai lutou contra o câncer aí até 1992, maio de 1992, e veio a falecer. Eu já estava no terceiro ano da MAN, na intendência. Em 93 foi o luto da minha sobrinha Cristiane, que era como se fosse uma irmã, foi criada comigo como irmã, né? Minha irmã ficou viúva e passou a morar com a gente lá, nova. Então a Cristiane, quase da minha idade, cresceu junto comigo. Isso me prejudicou muito na classificação, né? Eu entrei no Espadinha, eu era o 88 dos 400 alunos da MAN, né? Na intendência, quando eu escolhi, eu era o 15 dos 71 alunos que eram do serviço de intendência. Mas essas perdas sucessivas me prejudicaram bastante. Eu perdi a força de papirar. Eu era um papirão, todo mundo sabe que eu estudava muito. Fechava a sala de aula. Primeiro abrir e o último a sair da sala de aula.
Mas aí eu perdi a motivação de estudar. E se você não tem um amigo nessa hora para pegar você pelo braço e arrastar, você vai pro barro. E aí que surge o meu terceiro anjo, Ricardo. Aliás, o Ricardo é meu anjo desde o dia que eu conheci ele, né? Na A1, caí na A1, e na hora de perguntar lá o momento que estavam perguntando de onde cada um era, ele falou que era de Marechal. Nossa, que alegria, achei um parceiro. Colei com o cara certo, né? O Ricardo era um cara mais educado, tinha educação melhor, não foi criado na rua como eu, disciplinado, muito enquadrado. O segredo do meu sucesso, o Ricardo me ajudou a me lapidar, né, cara? Ele me tolerava. Aliás, um completava o outro. Ele era muito acanhado e tímido, eu muito extrovertido. Então eu completava o Ricardo nesse sentido, né? Fazia ele rir bastante. Ricardo, nessa hora do luto, né, desses 2 lutos, ele me carregou nas costas. Tinha uma tal de coturneira onde ficavam os coturnos sujos, as fardas sujas para lavar, né? Lugar fedido, uns armários no fundo da ala. E ali a gente se escondia para ele poder ler as matérias, né, em voz alta para mim, nas vésperas da prova. Ele lia em voz alta e ainda me entregava o resumo dele. Ele ia dormir, eu ficava com o resumo dele para dar uma segunda lida. E eu fui me safando, né, no terceiro e quarto ano. Eu despenquei aí 10 classificações, terminei 25 de 71 da turma, né? Mas pelo menos não fui reprovado. Um forte abraço, Ricardo. Ricardo sabe que eu sou eternamente agradecido a ele. A quarta história foi da espada. Rapaz, no final do quarto ano, em 1993, a gente descobriu o quanto era caro uma espada para oficial e para formatura, né? Meu irmão ficou muito preocupado com isso, de novo, né? Sempre era meu irmão, ele era o único que tinha telefone, eu ligava para ele, deu ruim, eu tenho que comprar uma espada. Aí ele fez contato na época com minha mãe também, com os parentes aqui de Salvador, tinha uma situaçãozinha melhor, eles se comprometeram em ajudar a comprar a espada, mas quando descobriram o valor, nem com a ajuda deles era possível, era bastante caro. E eu tinha decidido, isso aí não era muito problema para mim, porque eu ia pegar emprestado com alguém essa espada e quando eu me formasse, eu compraria a minha. Isso aí eu ia tirar de letra. A gente pegava o especial para a AMAN todos os domingos de volta e eu pegava em Madureira. E um grande amigo meu pegava em Nova Iguaçu. Esse é o outro anjo na minha vida, Carlos Valério. Ele pegava na Rio Sampa, ele já emendava no happy hour da Rio Sampa, entrava no ônibus em Nova Iguaçu e eu tinha que guardar o lugar dele ao meu lado. Nós éramos um e carne também na AMAN, né? Cosme e Damião. Já tinha o Matos, que era o do 1. E aí, quando ele entrava num ônibus em Nova Iguaçu, ele sempre muito alegre, brincalhão, ele gritava em voz alta, acordando todo mundo. Cadê meu amigo Miquimba? Aí eu tô aqui, cabeção. Tô aqui, cabeça. Então ele sentou do meu lado, ligou a luz da poltrona e me mostrou um cheque, porra, que eu não tinha visto cheque daquele valor. E era cruzeiros, eu acho, cruzeiros novos, cheio de zeros, né? Eu falei, caraca, cara, tu tá rico. O que é isso aí, cara? Ele, irmão, isso aqui são 2 espadas, uma minha e uma sua. Caraca. Nos abraçamos, choramos muito. Eu acho que eu não consegui dormir, fui chorando até a Resende. Ele me contou como foi a história. O pai e o avô, né, brigavam para quem ia dar a espada para ele. E no momento decisivo, que tinha que pegar o cheque para comprar a espada, que a empresa estava lá fazendo as encomendas, num churrasco, ele resolveu a briga. Tá resolvido, vamos comprar 2 espadas. Uma é para mim e o outro é para o meu irmãozinho Miquimba. Foi dessa forma que eu ganhei a espada do aspirantado. Um forte abraço, Carlos Valério, meu amigo, meu irmão cabeça. A última história foi sobre o comando, né? Vocês sabem da turma aí que eu comandei o Dompsa logo depois do Ricardo. Isso não foi coincidência, não. Foi um evento divino, um alinhamento de astros e proporcionou esse acontecimento. Eu fiz o CHE, que é o curso de gestão e assessoramento. Eu não tinha o Estado-Maior, que eu não era queima, e somente queima comanda a unidade operacional, né? O CHE ele até possibilita você comandar uma unidade, mas a maioria das vezes é uma CSM. Então, comandar o Batalhão Dompsa era um efeito quase impossível, né? Difícil de acontecer. Mas todos sabiam que eu era autoridade nesse assunto de manutenção, dobragem de paraquedas, suprimento pelo ar. Eu era uma autoridade. Mas isso não era suficiente. Tinha um CHM, mas também isso não era suficiente. Mas teve uma história que aconteceu um pouco antes que mudou, que fez com que eu comandasse o Batalhão Dompsa. Eu estava de subchefe em 2013, lá em Recife, e exatamente no dia 3 de janeiro de 2014, na estrada entre Recife e Salvador com a minha esposa, várias ligações no celular, eu não conseguia atender porque estava na estrada. Quando fui atender, eu falei com o meu 5º anjo.
Emílio. Ele me convocou para me juntar a uma equipe para ajudar o general Fernando na Autoridade Pública Olímpica, a APO. Mas o Emílio é meu anjo da guarda desde a SpaceX. Foi ele que me levou para fazer a cirurgia lá em Copacabana, no Fusquinha de Seu Maneco. E aí nós fomos para a APO, em 2014 a gente estava lá, trabalhando durante um ano, ajudando o general Fernando. Era um trabalho difícil, árduo, misturado com paisano. Era uma entidade pública, né? Foi criada para gerenciar e acompanhar, né? Uma autarquia para acompanhar os projetos olímpicos no nível federal, estadual, municipal. A minha função era ser tipo um diretor administrativo, né? Então, e ali a gente trabalhou, fizemos um bom trabalho, revolucionamos. E ali ajudamos o general Fernando a tocar a APO durante um ano. A APO não funcionava e ela passou a funcionar, né? Em 2015, o general Fernando saiu 4 estrelas, ele foi o comando militar do leste, o Emílio seguiu para ser assistente dele, e o general Fernando, eu poderia ser o ordenador de despesa dele no CML, mas ele achou melhor eu ir para a Brigada Paraquedista. O general Fernando e o general Abraão são muito amigos, são irmãos, né? São irmãos. E aí juntou esse quarteto fantástico, né? Emílio, Libório, general Abraão, general Fernando. Isso aí, ter colado com essas pessoas mudou minha vida. E a porta de entrada foi Emílio. E chegou a oportunidade, né? Os astros se alinharam e eu fui selecionado para comandar o Batalhão Dompsa. E o general Fernando, nessa época, estava no M. Nossa, o Batalhão Dompsa foi realmente reestruturado. Nunca na história dos batalhões da Brigada Paraquedista um batalhão mudou tanto da água para o vinho. Eu tive tanto apoio financeiro. Foram 2 anos de maior aquisição de material terrestre. Hoje eu deixei um legado lá enorme para a nossa querida Baiuca, mas não foi mérito meu. Foi justamente por esse alinhamento dos astros e essa minha filosofia de colar lá atrás com as pessoas certas, né? E sempre estar colado com as pessoas certas no momento certo. Não é sorte, né? Eu não acredito mais na sorte. Sorte é quando o universo faz encontrar uma pessoa preparada com uma oportunidade, né? Se eu não estou preparado para essas oportunidades que a vida me proporcionou, eu não teria essa sorte. Então, eu sou eternamente grato a esses 5 anjos, né? Valgrates, J. Luciano, Ricardo, Valério e Emílio. Sem vocês, eu não estaria aqui hoje contando história. E essa é a lição que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, cole com as pessoas certas. E cole aqui no meu canal. Cole comigo, que vocês vão se dar bem. Um forte abraço. Metamorfoseai-vos.